1h mais 15 minutos, 1h15, musiquinha tocando e está no ar o Jornal da Difusora em sua primeira edição com Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. Estamos juntos aqui, o Maranhão inteiro de audiência na maior rede de comunicação do estado. Vem com a gente, hoje é terça-feira e os destaques de hoje. Hélio Soares é indicado para vice na chapa encabeçada por Everton. Deputados repercutem carona do governador em helicóptero do estado e em Brasília, Roberto Rocha volta a fazer críticas ao uso da aeronave. Ex-secretário Simplício Araújo faz também críticas, mas a gestão Brandão. A Assembleia autoriza pedido de licença de Brandão e presidente do TJ assume o governo. A repercussão desses e outros assuntos da política agora aqui no Jornal da Difusora. Uma e 16, uma boa tarde para você que acompanha o Jornal da Difusora em todo o estado. E olha que o Maranhão não é pequeno não, hein? Audiência lá em cima no rádio e também na TV. Coloca na tela o WhatsApp para o pessoal interagir. Daqui a pouco a gente vai registrar no bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso programa. Bota na tela aí, ó. É o 989-91968622 na tela para você que está na TV. No rádio eu vou falando aqui, né? 989-91968622. E o nosso muito obrigado a você pelo carinho da audiência de sempre, viu? Vamos começar o programa em Brasília? Vamos lá? Porque lá, informação o tempo inteiro com a Raniele Veloso, a nossa correspondente. A gente vai para Brasília agora. O primeiro assunto é que o Senado adiou mais uma vez a votação da reforma tributária. E o Roberto Rocha denunciou. É o lobby dos grandes. Será que é isso mesmo, Raniele Veloso? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, o senador Roberto Rocha saiu irritado da sessão que foi cancelada pela quarta vez e disse até que pode sair da Comissão de Constituição e Justiça. Ele disse que ia analisar essa possibilidade, mas o fato é que não atingiu quórum suficiente para a votação. Os senadores estavam fazendo um movimento para não registrar presença, como, por exemplo, o senador Lazier Martins, do Podemos, e Roberto Rocha acredita que há um movimento por trás de empresas de grandes, que ele falou que estão tentando barrar essa votação. E citou até a Zona Franca de Manaus, que tem interesses em relação a essa reforma tributária, que poderia sair prejudicada em relação a outras partes do país. Roberto Rocha falou até em boicote. Vamos escutar. Quantas vezes um pobre teve lobby aqui para poder pressionar este relator para tratar do bujão de gás, por exemplo? Quantas vezes o pobre brasileiro teve lobby aqui para pressionar este relator para tratar de passagem urbana de transporte coletivo? Quantas vezes o pobre teve lobby aqui para tratar com este relator sobre remédio ou sobre cesta básica? Nunca. Há interesses fortíssimos que há 50 anos trabalham neste país para termos um pandemônio tributário, onde pouquíssimos ganham muito dinheiro com isso e que tem força, infelizmente, até para poder evitar uma votação. Olha, agora não tem previsão desse tema retornar à votação. Pode ser que, de fato, não seja mais incluído na pauta e fique para o próximo ano. É assim que alguns parlamentares defenderam, inclusive o Omar Aziz, que é do Amazonas. Ele fez críticas porque disse que muita coisa da PEC precisaria ser regulada depois em leis complementares e que ele não acreditava nisso, mas pode ser um pretexto para não prejudicar o seu estado. Só lembrando que essa reforma tributária, ela unificaria os impostos estaduais em um só e os impostos federais em outro. Também criaria o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, conhecido assim porque incidiria sobre bebidas alcoólicas e outros itens, também nesse sentido substituindo o IPI, e também cobraria IPVA de outros veículos, como, por exemplo, as lanchas, os jatinhos que hoje não pagam tributos nesse sentido. Só lembrando, Adalberto, que Roberto Rocha também recebeu muitas críticas do setor de serviços, quem também ele rebateu essas críticas. Sobre um outro assunto que ele se manifestou aí na coletiva, foi exatamente a carona que o ex-governador Flávio Dino pegou no helicóptero do CTA. Ele chegou ontem a dizer que ia entrar com uma representação no Ministério Público Eleitoral e hoje reforçou as críticas para você?
Exatamente. Nessa entrevista, né, questionei o senador sobre se ele já tinha dado prosseguimento a essa representação no Ministério Público, e ele disse que está se movimentando para isso e voltou a criticar a postura do ex-governador, que, vale lembrar, é seu oponente, vai ser o seu oponente nas urnas. Vamos escutar. Bom, eu penso que esse é um assunto muito pequeno para esse assunto que nós estamos discutindo. Mas o ex-governador, ele tem que prestar conta dos seus atos, como eu também. E não é correto ele pegar um helicóptero comprado com dinheiro público, que é para servir ao público, que inclusive é da Polícia Militar, para fazer campanha política, uma vez que ele não tem mais nenhum cargo público. É claro que o Ministério Público, o fiscal da lei, tem que tomar as providências. Ele ainda não ingressou com a representação, viu, Adalberto? Mas disse que está preparando, sim, que vai ingressar, porque espera aí alguma resposta do Ministério Público. Obrigado, Raniele, pelas informações e até amanhã. Raniele Veloso, portanto, direto de Brasília com as informações para nós, aproveitou ali, né, a coletiva do senador Roberto Rocha e fez a pergunta que, claro, alguém aqui do Estado faria, que é exatamente quanto àquilo que ele se manifestou publicamente, que é exatamente em relação a essa representação aí do Ministério Público Eleitoral, e ele respondeu, você conferiu aí a resposta, né? A gente vai continuar falando sobre o assunto. Aliás, Keiti Almeida, a pergunta que fica no ar, uma delas é: quem teria autorizado, então, o embarque do ex-governador nessa aeronave, hein? Boa tarde, Keiti. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Isael. Boa tarde também ao Eduardo Ericeira, você que acompanha a gente na TV e no rádio. Uma excelente pergunta que, até agora, tem uma grande interrogação, viu, Adalberto? Porque, como bem disse aí o próprio Roberto Rocha durante essa entrevista, o Ministério Público é o ente fiscalizador, né? É preciso indagar como foi que o ex-governador Flávio Dino foi parar dentro de uma aeronave. Muito bem, a gente teve um probleminha aqui de uma queda de energia aqui no sistema, mas já voltamos aqui. O negócio está carregado, hein? Vou falar para você. Tocou no assunto aqui, o tempo fechou, faltou energia, pelo amor de Deus. Keiti Almeida, vamos lá. Ainda bem que você não está fazendo o exame hoje, né? Não, tá graças a Deus já tirei. Não, já fez ontem. Não. Até porque senão ia dar uma disparada aqui, né? Viu? Não, tá tranquilo. Pode completar aqui. Então, só para a gente concluir aqui, dando encaminhamento aqui ao assunto, a gente falava ainda há pouquinho exatamente isso, né? Que o ente fiscalizador, que é o Ministério Público, precisa fazer essa mesma pergunta, uma vez que dentro desta aeronave paga com dinheiro público, o próprio governador Carlos Brandão não estava, né? Então, assim, a pergunta que você faz é a pergunta que todos nós fazemos, né? Qual a agenda estava sendo, portanto, essa comitiva iria cumprir se o próprio ex-governador Flávio Dino estava dentro, pegando carona? Por quê? Né? E quem autorizou? Quem tem esse poder de autorizar essa carona dentro de uma aeronave que é paga com o dinheiro público e deveria, portanto, fazer esse translado aí para atividades que fossem de fato, né, para a execução do Estado de alguma forma, que fosse para atender a população, que fosse para levar autoridades, mas para a agenda pública, não para atividades que tivessem outro fim. Ontem nós falávamos aqui, é preciso que o Estado, enquanto gestão, responda a esses questionamentos. Afinal de contas, a gente está falando de um bem público. E aí se levanta uma outra situação, viu, Adalberto, Isael, Eduardo, você que acompanha a gente em casa, né? Quantas e quantas vezes, né? Tantos municípios necessitaram de uma urgência, de uma emergência em diversos socorros, né? De todas as naturezas e não puderam contar, portanto, com essa carona. Então, é para quem a carona, efetivamente? Quem pode adentrar essa aeronave paga com o dinheiro público? E aí esses critérios, eles precisam vir à tona para que a população ela entenda por que é que um ex-governador pega carona numa aeronave, repito, paga com dinheiro público e até agora ninguém disse quem autorizou esse acesso, quem autorizou essa entrada e por quê? Por que estava fazendo uso desse assento, já que existem tantas demandas e, até agora, ninguém conhece o real motivo, a real razão para tudo isso ter acontecido? Lá na Assembleia Legislativa do Estado, sessão agora pela manhã, esse foi um dos assuntos em pauta lá
na Assembleia Legislativa, e o Judson Carvalho veio por lá e traz informações para nós. Judson, com você. Judson, por favor. Deu uma carregada, né? Vamos lá, vamos começar. Agora sim? Então vamos lá. Nosso Judson Carvalho. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Uma terça-feira movimentada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O deputado Wellington do Curso subiu à tribuna para denunciar o ex-governador Flávio Dino pelo uso de uma aeronave do governo do Estado para cumprir agendas de eventos da gestão Carlos Brandão. Ele considerou o uso dessa aeronave pelo ex-governador Flávio Dino nesses eventos como imoral. Vamos acompanhar. A aeronave é do CTA, a aeronave da Polícia Militar do Estado do Maranhão e da Segurança Pública. Ela é para ser utilizada no combate à criminalidade, no combate ao crime. Não para transportar ex-governador, para fazer politicagem, fazer reunião no interior. Isso é imoral, é ilegal e é criminoso. E é por isso que nós vamos representar o ex-governador Flávio Dino no Ministério Público para que possa tomar as devidas providências. E também explicações do secretário de Segurança Pública. Até então, o ex-governador Flávio Dino ignorou a repercussão do caso. Aqui também, Adalberto, teve uma ampla discussão em torno do afastamento, da aprovação do afastamento por motivos de saúde do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão. Mas o deputado Wellington também votou contra essa aprovação, porque, segundo ele, a aprovação não é correta, pois autoriza Carlos Brandão se ausentar do Estado quando quiser, até quando estiver no mandato. Ele explicou isso, que inclusive causou aqui uma discussão entre deputados brandonistas e o deputado Wellington. Acompanhe. Se a autorização for por 15 dias, eu aprovo, eu assino e autorizo. Agora, dar um cheque em branco, uma carta em branco, para o governador se ausentar a qualquer hora do ano, sem dar satisfação para a Assembleia Legislativa e nem para o povo do Maranhão, aqui na casa de Irmã Joana, tem que ter respeito. Adalberto, aqui na casa nós conversamos também com o deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Ele estava aqui e comentou inclusive sobre o apoio do PL ao PDT e também comentou sobre a indicação de vice na chapa do senador Everton ao governo do estado, que é o deputado estadual Hélio Soares. Chegamos ao consenso que o nosso deputado Hélio Soares, pela sua história de vida, pela sua experiência, por conhecer todos os municípios, conhecer a política do nosso estado do Maranhão, seria o nome ideal para compor essa chapa de vice. E agora, com certeza, nós estamos mais convictos ainda, porque foi abraçado esse nosso projeto, foi abraçado por todo o grupo do PL. Essas foram as informações, eu volto ao estúdio com você. Nós vamos daqui a pouco falar sobre a indicação do vice na chapa, no caso do deputado Hélio Soares daqui a pouquinho, mas eu queria voltar para a situação aí em que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Wellington, deve assumir o comando do governo do Estado nos próximos dias. Eu vou ouvir os outros colegas aqui, mas eu vou começar com a Kate sobre esse assunto. Kate. Porque, de certa forma, tem até uma ligação, né? A gente falava agora há pouco sobre essa autorização, né? Quem teria autorizado, portanto, a subida, né, do ex-governador Flávio Dino nessa aeronave? Inclusive, pode ser caracterizado abuso de poder político, viu? Claro que, como eu disse ainda há pouco, o Ministério Público, que é o ente fiscalizador, precisa colocar a mão nisso, né? Ficar mais atento, buscar essas informações, até porque a gente está falando do bem público. Portanto, a gente sabe que desde o dia 17, né, o governador Carlos Brandão anunciou, portanto, pelas redes sociais, que ele faria uma cirurgia. À época, inclusive, ele próprio, num tom ameno, disse que a cirurgia seria simples, nada apressado, inclusive poderia deixar para depois, mas atendendo aí a um zelo, né, digamos, um excesso de zelo da equipe médica, ele, portanto, faria logo essa cirurgia, né? Claro que aqui eu abro um parênteses e digo que a gente deseja um pronto restabelecimento da saúde do governador Carlos Brandão e que ele possa, né, rapidamente, então, retornar às suas atividades. Mas é curioso, porque que à época do dia 17, num anúncio como esse que foi feito, né, olha, nós estamos no dia 31, último dia do mês de maio, né? E aí, à época, ele anunciou, logo depois ele novamente utilizou as redes sociais para dizer que tinha sido tudo bem a cirurgia, graças a Deus, inclusive, né? Mas agora, né, de lá para cá, mais de 15 dias, o Estado completamente abandonado, inclusive sendo administrado, sendo gerido de uma UTI, de um hospital, né?
O Estado com tantos problemas que já vem passando e a gente vem trazendo aqui todos os dias, é crise, crise, crise no Maranhão e agora, né, lá nos 44 do segundo tempo, o governador Carlos Brandão faz esse anúncio, portanto, esse pedido de licença. O que é mais curioso ainda é porque a gente não tem, enquanto maranhense, porque os maranhenses, eles precisam, são milhares de maranhenses, precisam entender o que é que está acontecendo nesse estado que está completamente jogado. Veja, não tem um boletim médico para falar sobre o estado de saúde do governador Carlos Brandão. Tudo que se sabe é de bastidor, nada oficial. Ninguém sabe de absolutamente nada. E agora a imprensa e todo mundo é pego aí com esse pedido aí de afastamento e sabe-se lá até quando, né? E aí assume, portanto, aí o presidente do tribunal. Bom, a gente fica observando aí esse cenário dos... Já tem agora completo, acho que amanhã, se eu não estou enganada, completa amanhã 60 dias dos 90 que o Carlos Brandão vai comandar o Estado até as datas, né, que ficam aí, que inviabiliza, por exemplo, a assinatura de ordem de serviço e tantas outras coisas que poderiam colocar o Estado aí com outros benefícios. Mas dos 90 dias, 60 já foram. E desses 60, a gente tem aí diversas situações acontecendo e agora, pelo menos um mês, o governador Carlos Brandão afastado e se continua sem saber exatamente o que é que está acontecendo. Pelo menos um único boletim médico, a gente não tem informação. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, minha querida Kate, Eduardo Ericeira e o pessoal que está em casa. Então, pelo que Kate falou, segurem os cintos, o governador sumiu. E não se trata aqui da ausência física do governador, que foi a São Paulo fazer essa cirurgia, né? E o nosso desejo, repito o que a Kate falou, é que se recupere e tenha muita saúde. Mas, de fato, quem é o governador do Maranhão desde que renunciou ao cargo o ex-governador Flávio Dino? Nos últimos 60 dias, a natural falta de liderança de Brandão ficou evidente, viu, Kate? Mas não surpreende, não. Eu já falei aqui, Brandão, político acostumado com a política de gabinete e há mandatos quase inexpressivos no Legislativo. E Brandão não é gestor, nunca foi. Os cargos que ele ocupou nunca lhe exigiram a habilidade e competência que o Executivo Estadual exige. E Brandão dá um azar danado de suceder justamente um político como Flávio Dino, mais habilidoso, competente e que impõe liderança. O novo titular da cadeira número 1 do Palácio dos Leões não está numa situação confortável, não, até porque nunca se preparou para isso. Não conhece o Maranhão, nem seus problemas, porque nunca precisou sequer ter contato com o eleitor para pedir votos em suas eleições. Sempre foi eleito na base do acordo com lideranças, com prefeitos do interior, naquele velho modus operandi dos ricos deste estado, que usam a política apenas como estado social e para obtenção de poder e privilégios, sem nunca nem olhar na cara do eleitor para pedir voto. Isso explica muito que o Brandão tenha que se cercar de gente como Zé Reinaldo, que é um ex-governador, Luiz Fernando, Sebastião Madeira, que são ex-prefeitos de cidades importantes do estado. Até aí tudo bem, né? Se não fosse, claro, se fosse o governador a comandar e não a ser comandado. E olha, Kate, o vácuo de poder, o vácuo fica mais evidente quando a gente vê que o ex-governador Flávio Dino se sentiu à vontade nos últimos dias justamente para cumprir a agenda de pré-campanha ao Senado, viajando a bordo de aeronaves do estado, pagos com o meu dinheiro, pago com o seu dinheiro, em agenda oficial do Palácio dos Leões e ainda agindo como se fosse ainda o governador. E se de fato nós estamos sem governador nos últimos 2 meses, de direito o Maranhão já vai para o 3º governador em 60 dias, com a assunção do cargo agora pelo desembargador Paulo Velten, cumprindo, claro, o protocolo legal em face do pedido de afastamento de Brandão, uma exigência aí legal. Brandão seguirá como titular do governo até dezembro deste ano, mas o Maranhão vai continuar sem governador e se segurem, apertem os cintos, porque realmente a essência... O piloto sumiu. O piloto sumiu, né? Apertem os cintos, a essência é outra, né? E por mais que tentem tapar o sol, estão tapando o sol com a peneira, viu? 1h mais 35 minutos, 1h35, você no rádio, na TV, acompanhando aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição. O Hélio Soares, como a gente falou ainda há pouco, deputado, foi indicado como pré-candidato a vice do Everton. A gente tem inclusive o tweet aqui do Everton sobre o assunto. A gente coloca na tela então, para a gente poder então falar a respeito desse assunto que repercute. Vamos botar aqui na tela? Em sua live de segunda-feira, tendo como convidado Orlando Xavier, coordenador do nosso projeto,
O deputado Josimar de Maranhãozinho e a deputada Detinha fizeram a indicação do deputado Hélio Soares para compor a chapa do Maranhão Mais Feliz como pré-candidato a vice, Gisele. Havia, inclusive, uma especulação em torno de outros nomes, né? Falava aí que poderia ser a Detinha, a indicada do PL, poderia ser a sobrinha do Josimar, Fabiola. É Fabiola, né? Sim. É Fabiola ou é Fabiana? Fabiana, desculpa, Fabiana. É Fabiana, perdão. Fabiana foi até vice foi candidata a vice em 2020 do Duarte Júnior, a sobrinha do Josimar. Mas, né, na live do deputado federal Josimar de Maranhãozinho foi anunciado aí o deputado Hélio Soares, né? Deputado já de vários mandatos, figura, inclusive, bastante respeitada, é muito espirituoso o deputado. É uma figura, né, Kate? É. E enfim, foi anunciada essa composição de chapa. Eu comentava aqui um tempo atrás, é uma coisa que eu gostaria de trazer para os colegas aqui, que o fato de a chapa do Brandão ter sido fechada de modo muito precoce tirou a possibilidade, inclusive, de se apostar ou de fazer outros acordos políticos que pudessem permitir que o Brandão acrescentasse mais valor à sua chapa. Foi uma coisa assim muito assodada, fechada de uma vez só, e a gente vê que desde lá para cá o Brandão tem perdido espaço na política, que alguém se arvorou em dizer que tinha ganho muito e tal, e a gente vê que o Everton foi um pouco mais habilidoso nisso, conseguiu o apoio do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e mais uma vez aqui eu digo, não faço nessa análise aqui nenhum juízo de valor acerca do deputado Josimar, nem do deputado Hélio Soares, mas fato é que, com um pouco mais de habilidade, o Everton conseguiu agregar o apoio do PL e de todo o grupo do Josimar, e agora está aí o Hélio indicado para concorrer na chapa como vice. Kate. Acho que o fator preponderante aí é diálogo, né? Você observa que toda esta caminhada, desde o ano passado até hoje, sem precipitação, o diálogo, você observa que foi um fator assim decisivo nessas conversas, né? Inclusive o próprio Maranhãozinho disse isso e repete diversas vezes que obteve essa abertura para o diálogo apenas nessa frente criada aí e que agora, né, deu a ele a ele e ao grupo a oportunidade de discutir, né, outros caminhos, outras direções e que tem apontado exatamente aí nesses desfechos. Deixa eu girar com o Eduardo Ericeira aqui. Boa tarde, Eduardo. Até pensei que tu não fosse chamar ele, viu? Não, é porque o Gisele foi mais rápido aí. Eduardo, boa tarde para você. Eu queria que você me ajudasse, Eduardo, inicialmente com mais um tweet que a gente tem aqui do senador Everton e depois você segue aí, inclusive você trouxe aí a palavra, por exemplo, do Vinícius Louro, né, repercutindo já essa escolha. Olha lá, Eduardo. O Vinícius Louro fez uma brincadeira, né, na Assembleia hoje, daqui a pouco a gente vai colocar aqui uma brincadeira séria, diga-se de passagem. O senador Everton colocou, né, depois que foi confirmado aí na live de ontem pelo próprio Josimar de Maranhãozinho, inclusive tinha um coordenador de campanha da pré-candidatura aí do senador Everton ao governo do Estado, que é o presidente da FAMEM, o Erlânio Xavier. O senador tuitou o seguinte: seja bem-vindo ao nosso projeto, deputado Hélio Soares, que foi escolhido como vice para compor a chapa. Estamos unidos nessa frente ampla para lutar pelo projeto de melhorar as condições de vida da nossa população, priorizando emprego, educação, saúde e desenvolvimento para o nosso Maranhão. Adalberto, só antes de chamar aqui a sonora, uma fala, né, do deputado Vinícius Louro, que também é uma das grandes lideranças do PL, só em relação, para deixar claro essa questão do Paulo Welter assumir, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, com todo respeito, claro, ao Paulo Welter, mas se tiver que acrescentar algo que a Kate e o Gisele já trouxeram aqui, é uma situação delicada, né, porque ele é um jurista, né, ele lida com as leis. E essa questão política, a gente sabe que cada um tem que estar no seu quadrado, né? Como se diz popularmente. Como eu digo, todo respeito ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Welter, mas ele não foi preparado, né, politicamente para administrar um Estado aqui como o Estado do Maranhão nesse caso. Então, lamentar, né? Já se passaram 60 dias, como a Kate e o Gisele trouxeram aqui, mas foi aprovado por unanimidade, inclusive por opositores, né? O próprio estava presidido hoje pelo deputado Glaubert Coutrinho, que apoia, vice-presidente da Assembleia, e apoia a pré-candidatura do senador Everton, inclusive conduziu de forma muito serena, muito bem. Essa situação, claro, delicada, a gente volta a dizer aqui, torce pelo pleno restabelecimento da saúde do governador Carlos Brandão, mas só para citar em relação, deixar clara essa situação. O Otelino
ele não poderia assumir, porque ele é pré-candidato também à reeleição, seria o seguinte aí na linha sucessória, mas não pode assumir. E quem termina assumindo é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Welten. Mas ainda sobre essa situação da escolha e da indicação do deputado Hélio Soares, que é presidente estadual, inclusive, do PL, é muito afinado, inclusive, com o Josimar de Maranhãozinho. O deputado estadual, colega dele de parlamento, o Vinícius Louro, falou a respeito deste assunto na Assembleia, uma fala aí rápida do deputado Vinícius Louro na sessão de hoje na Assembleia. Vamos acompanhar. O tempo do PL gostaria de utilizar pelos 17 minutos e avisar aqui aos nobres colegas deputados que o foguete é vermelho, o combustível é azul e se chama hélio. Candidato à reeleição, claro. Tá, e como eu disse, uma brincadeira do deputado, é uma brincadeira séria. Ele falou que ia utilizar os 17 minutos ali, mas utilizou acho que menos de 10 segundos para falar. Aí, claro, destacando esse apoio do PL e também da indicação do Hélio Soares. Rapidinho, durante a live você destacava também que o deputado Josimar de Maranhãozinho repetiu algumas frases, algumas situações críticas até que ele fez naquela live anterior, não é isso? Pois é, Adalberto. Pois ele reforçou, né, isso. A gente trouxe, inclusive, aqui, que agora o apoio do deputado Josimar não vale mais nada, mas valia sim, claro que vale. Como já se foi dito aqui, gosta ou não gosta do deputado Josimar, mas ele é sim, de fato, uma grande liderança, foi o deputado federal mais bem votado na eleição passada e a gente sabe que ele tem uma força muito grande ainda no estado do Maranhão e o próprio governo do estado, claro, queria aí o apoio do deputado Josimar. Inclusive na live, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, ele disse o seguinte: eles estão chegando, no caso, o governo do estado, tentando cooptar ainda o apoio do Josimar, mas não só do Josimar, mas de todo o PL, de todo o grupo. Eles estão chegando para o prefeito e falando que se ele quiser um restaurante popular, isso nas palavras do deputado Josimar, na sua cidade terá que votar no governo. Se quiser 2 quilômetros de asfalto para ter a obra, terá que votar no governo. Isso é ameaça, extorsão eleitoral, comentou o deputado federal, só para se ter ideia, inclusive disse que foi ofertado cargos de secretaria, como por exemplo o Porto do Itaqui, que no caso seria a EMAP, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, a própria Secretaria de Agricultura. Então, o Josimar mais uma vez reforçou que de fato o governo tentou até os últimos minutos, aí a partir até de aliados, o apoio do Josimar e do grupo do PL. Obrigado, Eduardo. 1h mais 43 minutos, 1h43, e olha só, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços, hein? A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Kennedy 147 Chordoa e unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22, bairro Calhau. Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Difusora, a gente vai para o intervalo agora e volta já com aquele nosso giro em Imperatriz, em Caxias também, lá na região Tocantina, alerta para as queimadas com a chegada do tempo seco e daqui a pouquinho, claro, de volta os nossos comentaristas trazendo os bastidores da política para você. É um instantinho só. Vamos lá, 1h47 minutos, de volta aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h15 da tarde, tá bom? Na bancada, Eduardo Ericeira, Geisel Marques e Kate Almeida, nesta terça-feira. E olha só, pessoal, tem uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro, aqui em São Luís, hein? É o Centro Automotivo Papaléguas. Lá você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, polimento cristalizado, freios e muito mais. Deu problema no seu ar-condicionado? Vai ficar no calor? De jeito nenhum. Vai lá que a Papaléguas resolve, viu? Hoje tem promoção. Você faz um serviço de mecânica acima de R$300 e olha só, ganha na hora o alinhamento e o balanceamento 3D do seu carro. É isso mesmo, tem sorteio não. Ganha na hora alinhamento e balanceamento do seu carro. Tudo isso com o melhor preço da cidade. E fazer esse orçamento aí, nós ficamos localizados no endereço que está aparecendo na tela para você que está na televisão. É a Avenida Senador Vitorino Freire, ali próximo à Areinha, próximo ao Banco do Brasil, tá bom? Chama também no Zap Léguas, é o 988830411, repetindo, 988830411, Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. Nós vamos fazer aquele giro do interior do estado, começando com Caxias, porque por lá a Vigilância Sanitária, olha, está realizando fiscalizações lá em bares e restaurantes, apertando o cerco lá.
Quem tem informações para nós é Zé Carlos ao vivo. Grande Zé Carlos com a gente aqui no Jornal da Difusora. Olá, Zé Carlos, boa tarde para você. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, a Vigilância Sanitária e a Blitz Urbana aqui em Caxias continuam realizando esse trabalho de fiscalização junto aos estabelecimentos que comercializam alimentos. E a nossa equipe conversou com o representante da Blitz para saber que procedimentos estão sendo realizados nesse momento. Encontramos muitas irregularidades na grande maioria dos restaurantes e o nosso objetivo é justamente isso, é auxiliar os empreendedores, auxiliar os empreendimentos a não só um crescimento econômico, mas também uma melhoria na qualidade do alimento servido para a nossa população caxiense. Estamos agora realizando as atividades preventivas, nós não estamos fazendo uma ação corretiva, nós estamos fazendo uma ação preventiva, dando um prazo conforme a gente entende, né, conforme a lei entende, e dentro desse prazo nós voltaremos para verificar se as exigências foram cumpridas, né? Então, assim, não é para a população, não é para os donos de bares e restaurantes criarem alvoroço, ficarem, né, apreensivos, criarem medo. Nós estamos aqui como órgão de fiscalização, mas para ajudar, né, para ajudar tanto a empresa, para ajudar também o cliente final dele, porque precisa, sim, ter um produto de qualidade. Pois é, Adalberto, é uma preocupação de todos nós, né? O caxiense gosta muito de comer na rua, no restaurante, na barraca de espetinho, mas é preciso que tenha segurança em relação ao preparo e à manipulação desses alimentos. Faz bem para o cliente e também para o estabelecimento que se mantém com uma boa reputação na praça. É com você, Adalberto. Sem dúvida, Zé Carlos. Sem dúvida, a saúde em primeiro lugar, né? Obrigado pela participação aqui. Daqui a pouquinho o Jornal da Difusora, primeira edição, lá em Caxias com o nosso Zé Carlos. E olha, tempo de chuva, perigo, alerta geral, né, com o Rio Tocantins, lá em Imperatriz, mas tempo seco também é preocupante, porque os riscos aí no caso são os incêndios, né? Ô, meu caro Paulo Negrão, boa tarde. Muito boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. De fato, com o fim do período chuvoso, as atenções agora se voltam para os riscos de incêndios residenciais, comerciais e também rural, com esse tempo seco e com alguns focos de queimadas aqui na região. O comandante do Batalhão de Bombeiros Militares aqui de Imperatriz falou hoje a nossa reportagem e chamou a atenção para esse assunto, Adalberto. Encontramos muitas irregularidades na grande maioria dos restaurantes e revisar a instalação elétrica das casas, porque algumas casas têm instalação elétrica antiga que não foi projetada para a alta capacidade de potência de alguns equipamentos como ar-condicionado, refrigeradores e entre outros. A outra, depois da instalação elétrica estar ok com a capacidade de carga da residência, é necessário ficar atento aos próprios aparelhos, como ar-condicionados antigos, ou refrigeradores que eles precisam de uma alta potência e isso pode causar um mau funcionamento nele, um superaquecimento e assim originar um incêndio. Isso de fato são incêndios observados dentro e fora da cidade, sobretudo também na margem da BR-010 ou nas margens da BR-010, com a vegetação seca, né, e a força do vento e o calor intenso que faz aqui no início do período de verão. No caso das residências, sempre a manutenção preventiva na instalação elétrica, bem como nas lojas no centro comercial. Aquela boa prevenção vai ajudar, sim, a manutenção preventiva vai ajudar a corrigir e evitar esses fatos colocados aí. Uma boa tarde a você e a todos, de volta aos estúdios na capital. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, Imperatriz com o Jornal da Difusora, primeira edição. E atenção, em 1h mais 53 minutos, 1h53, informação que está chegando agora para nós. Bota na tela a imagem que a Kate vai dar os detalhes. Eduardo também tem informações sobre o assunto, começando com a Kate. Bota na tela a imagem para a gente ver como é que está a ponte agora do São Francisco, a ponte José Sarney nesse instante, agora pela manhã. Informação de momento e a gente traz para você aqui no Jornal da Difusora. Olha só, o que aconteceu aí, hein, Kate? Que informação você tem? Recebemos agora há pouco a imagem da ponte José Sarney. Observa que está sendo colocado, não sei se já foi concluído aí, né, essas bandeirinhas que estão sendo colocadas como ornamentação aí para o São João. Bom, a gente já sabe que existem alguns problemas estruturais na ponte do São Francisco. Só que essas hastes que foram colocadas, né,
essa estrutura aqui, certamente está causando peso, né? Associado ao vento, olha só o que aconteceu, né? A estrutura ao longo aí da ponte, inclusive na área de passeio, né? É bom que se diga que é na área de passeio, a tendência ali é cair, né? A gente está vendo já uma certa diferença, uma inclinação, inclusive, dessa sustentação aí, e isso acontece agora, né? Tem um pessoal, inclusive, as pessoas já estão se mobilizando nas redes sociais pedindo para fechar a ponte, porque o risco, né, disso vir abaixo é muito grande e puxar também essas outras sustentações. A gente até fez esse alerta aqui, até comentava isso, né, algumas semanas atrás, sobre a estrutura da ponte do São Francisco, principalmente no que pese essa estrutura por onde as pessoas passam, que é a área de passeio. Observa, já tem, né, um desgaste da ação do tempo e agora ficou muito mais evidenciado aí em razão dessa estrutura que foi colocada. A gente vai falar mais sobre o assunto daqui a pouquinho, porque a gente está em cima da hora. Imperatriz e Caxias agora segue com a programação, a gente já volta a falar mais sobre o assunto. Vamos já voltar a falar sobre esse assunto. Aliás, vamos fazer o seguinte, segura o Júlio só um instantinho que vai entrar com informação ao vivo para nós. O Geisel tem um detalhe aqui, informação, o Eduardo também tem, não sei se tem mais imagens disso aí, o pessoal, os telespectadores estão mandando para a gente aqui agora em relação a essa situação aí da ponte. Geisel. Não, o meu questionamento é em relação a se isso tem assinatura técnica de algum engenheiro, né? Porque deveria ter um cálculo ali, né, de estrutura, de peso, uma previsão se iria sustentar peso, ou não, né? Vento, pois deveria levar, enfim, se alguém é responsável técnico por isso, né? Ficou legal, ficou bonito e tal, né? Mas, enfim, tem que ter segurança, né? Eduardo, tem mais informações sobre isso? Não, Adalberto, é justamente isso, chamar a atenção, né? Porque é um projeto, claro, muito importante, como o Geisel trouxe aqui, ficou bonito, enfim, a decoração, o período de São João. Mas, inclusive, chamar a atenção agora, servir como alerta aqui no JD segunda edição, para que a autoridade se pronuncie e poder ir até o local para reparar essa situação, já que já está envergando, né? Inclusive, quebrou ali a parte de proteção. Sugiro até que as pessoas não passem agora pela Ponte de São Francisco, que tomem cuidado, a gente justamente serve como alerta, né? Claro que tem que ter um projeto de engenharia quando vai se instalar, a gente sabe que ali venta muito, a gente não está confirmando que foi por conta disso, mas se colocou bandeirinha e teve esse tipo de problema, pode ser que tenha afetado de certa forma. E a situação complicada até para quem vai passar a pé, né? Existem, pela lógica, essa mesma estrutura foi montada lá na cabeceira aqui do lado do São Francisco. A gente está aí vendo já próximo ao centro, né? Sim. Mas provavelmente outras hastes dessas foram colocadas para sustentar essa estrutura aí de bandeirinhas em outros locais ali. São pelo menos uns 3 ou 4, se não me engano. Sim, é uma extensão, é muito grande. Diferentes. E é muito grande isso aí. Tem que realmente observar aí a assinatura do técnico, né? Quem que de fato estabeleceu aí essa estrutura. E olha, Adalberto, Geisel e Eduardo Ericeira, é bom que se lembre também que em todas essas estruturas, a gente teve aí o anúncio de um São João na ordem de mais de 25 milhões de reais. Tá? É dinheiro público. E outra coisa que tem ventado muito, né, Adalberto? A gente tem percebido que as chuvas é acompanhada de uma ventania muito forte, uma ventania aí todo o Maranhão, aqui na ilha não é diferente, pode ser que tenha ocasionado esse tipo de situação, né? Chamar a atenção. Mas a previsão é que se e o asfalto, inclusive, está molhado, também, né? Provavelmente foi numa chuva, projeto né? técnico, né? Vamos levantar mais detalhes aí na tarde de hoje sobre o assunto e voltar a falar aqui com certeza. Faltam 3 minutos para as 2 horas da tarde, hein? Olha, o Maranhão não registra mortes da Covid-19 nas últimas 72 horas. E quem tem as informações é o Judson Carvalho com a gente aqui ao vivo. Judson, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Notícia boa, hein? De acordo com esse relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas horas não foram registradas mortes por Covid-19 em todo o Maranhão. Esse relatório da SES, Adalberto, ele aponta também que 225 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o Maranhão nas últimas 72 horas, sendo 174 aqui na Grande Ilha, isso incluindo Pasto, Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e também a capital, e 51 casos nos demais municípios, isso no interior do Maranhão. A taxa de letalidade da Covid-19 atualmente no Maranhão é em torno de 2,48%. Esse relatório da SES aponta também, Adalberto, que todas as cidades do Maranhão tiveram casos de Covid-19. Nós temos aqui, inclusive, as 10 cidades onde houve o maior número de registros da doença. São Luís, Imperatriz, Caxias, Balsas, Santo Inês, Chapadinha, Grajaú, Açailândia,
Timon e também a cidade de Grajaú, portanto as 10 com maior número de registro. Só lembrando, aquelas pessoas que sentirem um sintoma da doença, da Covid-19, podem procurar os postos de saúde da rede municipal aqui da capital e também das demais regiões da região metropolitana da capital e também nas UPAs de responsabilidade do governo do estado. UPA do Araçagi, UPA do Maiobão, UPA do Parque Vitória e também a UPA da cidade operária. Para quem é do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, o atendimento está sendo feito lá no Viva da Beira-Mar. Portanto, uma notícia excelente. Nós voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Judson. Até amanhã. 1 minuto para as 2 horas da tarde. Olha só, gente, o recado, hein? A BPSE atua no mercado há 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade, saúde e segurança no trabalho, hein? É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, hein? Vagas abertas para auxiliar de estoque, PCD, técnico de informática, design de sobrancelhas, eletricista, automáquinas pesadas, recepcionista clínica, auxiliar financeiro, assistente financeiro, gerente financeiro, vendedor externo para São Luís, TCC moto e CNH ativa. Atendimento publicitário, consultor de segurança pessoal bilíngue e consultor de vendas externa. Gerente de vendas Almoxerife, vendedor externo para Estreito, Porto Franco e Bacabal. E aí, no caso, é necessário ter moto e CNH ativa. E para saber mais e se cadastrar, você, seus amigos ou seus familiares, basta acessar o site que é www.bpse.com.br, vagas abertas, tá bom? bpse.com.br/vagas-abertas ou via Instagram no @sejabpse, clicando no link da bio e se cadastrando, tá bom? Não fique de fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, volta já já. Eduardo, tem uma informação? Mais fotos estão chegando aqui para a gente, trânsito dentro do local. Mais fotos a gente vai daqui a pouco colocar no ar aqui. Então você que está circulando aí pela cidade, você que está no rádio ouvindo a gente, cuidado aí com a ponte de São Francisco. Engarrafamento grande lá, viu? Complicado e já há uma lentidão, no mínimo uma lentidão no trânsito lá. Já tem imagens aqui, a gente volta já já, mostra para você. Depois do intervalo a gente vai voltar aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Um instantinho só. Duas horas mais 4 minutos. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na bancada Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida com a gente, hein? São 2 horas e mais 4 minutos e olha, é tempo de celebração, hein? Nosso São João das Tradições já tem data e hora marcada, dias 4, 11, 18 e 25 de junho. Tá chegando a hora já do primeiro, né? A partir das 7h20 da noite, aqui na telinha da TV Difusora, vai ter celebração, cultura, música, com certeza, as melhores comidas típicas, né? E, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Os compassos dos batalhões, nos giros dos tambores, na alegria que adentra a madrugada. É tempo de renascer, é hora de prosperar. Está chegando a hora de vibrar com o maior evento do nosso estado. Em junho, São João das Tradições. O especial que renova e aquece o coração de todos os maranhenses. Durante o mês junino, o Sistema Difusora vai estar com uma programação voltada para o São João. TV, rádio e digital num só ritmo, nas toadas da tradição. Fique ligado na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento: Topa Tudo Móveis Usados, Uninasal, Biocontrol Saúde Ambiental, Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. Vamos lá, 2 horas mais 6 minutos, 2h06, você ligado aqui na TV Difusora e já sabe então, né? Fica ligadinho na nossa programação, maior transmissão do São João do Maranhão, você sabe onde é, né? É aqui na Difusora. Oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, você topa ou não topa comprar barato, hein? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre a detetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Golden Calhau, é fácil, Golden Shopping Calhau, é fácil ser feliz aqui. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora. A gente tem informações aqui para passar para você, mais informações sobre a ponte. Mas antes a Jéssica vai trazer o Municípios em Foco. E atenção, hein? A ponte, a gente tem informação aqui de que a ponte está sendo interditada agora. Então imagina como é que vai ficar esse trânsito no meio da semana com uma ponte tão importante quanto essa interditada. Os detalhes já já. Vai você, Jéssica.
Olá, boa tarde. A Prefeitura de São José de Ribamar realiza mais um serviço por meio do maior programa já visto na cidade, o Ribamar, Cidade em Obras, que tem levado serviços de infraestrutura em todo o município. Dessa vez, a comunidade atendida foi a Barraca de Palha, no bairro Miritiba, que enfrenta um problema crônico de drenagem há mais de 30 anos, que afeta diretamente as casas dos moradores. O secretário de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, André Cruz, falou que será iniciado um trabalho de recuperação do canal com proteção de margens, tubulação e dissipador de energia para a segurança do contorno no canal. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 2h mais 7 minutos, 2h07. Eduardo Ericeira, que informação você tem aí sobre a Ponte do São Francisco nesse momento, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente começou a falar aqui, né? A gente sabe que a gente tem uma audiência também muito boa no rádio, né? No rádio e na TV também, claro. E o pessoal que está passando por lá pela ponte, caminhando aqui, foto pra gente. Inclusive tem mais fotos aí, a gente falou desse congestionamento que está tendo, aí já dá para perceber que está tendo um congestionamento na ponte. Mas a informação que a gente recebe agora de ouvintes, né? Aqui do JD segunda edição, é que a ponte está sendo interditada. Inclusive já existem algumas autoridades lá, provavelmente do trânsito, né? Para verificar essa situação e que a ponte está sendo interditada nesse momento, claro, por conta dessa situação toda que está acontecendo, essas artes que estão segurando aí as bandeirinhas, estão envergando, né? Então tem que verificar essa situação para que não ocorra nenhum tipo de problema ainda maior ou possa acontecer alguma tragédia no local. E a tendência, claro, a gente destacou uma que foi feita aqui, né? Uma inclinação, mas a tendência é que todas elas, umas vão puxando as outras, né? Já temos aí informação de pelo menos 3 vigas inclinadas, Agora, isso, daqui a pouquinho não demora pelo vento, pela intensidade. Claro, obviamente, tem que ser tomada uma decisão rápida aí, a interdição da ponte. Eu penso que seja agora a forma mais rápida, né, de evitar qualquer tipo de dano, inclusive à vida das pessoas que passam aí, que seja caminhando ou os próprios condutores. Agora, detalhe. Mais uma vez, é bom que se levante aqui o questionamento a respeito aí de quem assina, né, esse projeto, porque a gente observa aí que a segurança é algo que precisa estar permanentemente com atenção. Olha só, né? Tem que saber que esse projeto tem a previsão de todas as situações, inclusive naturais, né? Porque a gente sabe que o vento, a questão da chuva, é algo que está no tempo, né? Agora, detalhe, a ponte foi interditada, mas tem carros em cima da ponte, né? Tem carros em cima da ponte, foi interditada aqui, mas tem carros. Tem que fazer alguma manobra ali para tirar, né? Existe um engarrafamento natural, né? Sim. E aí a gente torce, claro, para que tudo dê certo aí. Então, você que está circulando pela cidade, está com o rádio acompanhando a nossa programação, pode mandar. Bota na tela aí o nosso WhatsApp, que eu vou repetir no rádio, que o rádio, inclusive, a gente sabe que tem uma rapidez, mais rápido, né? Muito mais rápido, né? Então, 98-991-96-8622, se você estiver passando na ponte agora, e, claro, com segurança, se for possível fazer uma imagem e mandar para a gente, manda aí no 98-991-96-8622. A gente está aqui atento no nosso WhatsApp para receber as informações, receber aqui. Se quiser mandar um áudio descrevendo o que está acontecendo, pode mandar também para nós aqui, tá bom? Você que nesse instante passa pela ponte do São Francisco aqui na capital maranhense. A gente mostrou mais cedo e vai retomando aqui até o final do jornal essas informações, torcendo, claro, para que tudo dê certo, para que tudo fique bem por lá. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira, tem o ex-secretário do governador Flávio Dino que está criticando a gestão do Brandão, é isso mesmo? E não é para menos, né, Adalberto? É pré-candidato, só que fez parte do governo, né? Está falando do Simplício Araújo, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade. O Simplício, inclusive, criticou esses pré-candidatos, não só o governador Carlos Brandão, mas outros pré-candidatos também que buscam aliança. Só lembrar que é o pré-candidato Simplício, que por enquanto ainda tem só o Solidariedade, que, como a gente colocou ontem aqui, né, ninguém ganha nada sozinho. Se governa com grupo, né, se governa com pessoas, e as pessoas precisam, claro, de apoios. Mas aí o Simplício tuitou, inclusive cutucando o governo, que ele já fez parte, já que, à época, o Carlos Brandão era vice-governador do Estado, ele colocou o seguinte: Carlos Brandão não disse até hoje, segundo palavras do Simplício Araújo, a que veio. Acha que nos próximos 4 anos o Maranhão deve continuar como nos últimos 4 e aponta esses últimos 4 que ele fez parte, como secretário de Indústria, Comércio e Energia. E aponta os famosos projetos, entre aspas, né, que nunca ficarão em pé e nem ajudarão o Estado a sair da situação atual com baixos indicadores sociais. O que chama a atenção, Adalberto, o Simplício Araújo ele é pré-candidato ao governo do Estado, claro, não apoia o atual governador, o Carlos Brandão, mas ele fez parte desse governo. Inclusive, ele criticou os 4 anos anteriores, que ele era secretário, como eu disse aqui, de Indústria e Comércio, e agora ele vem criticar que o Estado não teve uma evolução. O Simplício Araújo critica um governo que ele fez parte aí nos últimos 4 anos, quando o governador era o Flávio Dino. E aí o Simplício
Simplício Araújo partindo aí para cima do governador Carlos Brandão, criticando aí a gestão. Posso acrescentar uma coisa aqui, por favor, Adalberto? Só dizer que é o seguinte, que uma candidatura como a do Simplício, uma pré-candidatura ou até uma candidatura durante a campanha eleitoral, ela é importantíssima, porque o Simplício, ele consegue passar uma mensagem diferente, ele consegue se contrapor, inclusive, a alguns discursos, e é muito importante que haja, sim, uma voz como essa, ativa durante um período de pré-campanha e durante um período de campanha. Acho importante, claro, todos podem ser criticados e também podem ser elogiados, e o Simplício, ele cumpre, sim, um papel, apesar de estar sozinho, uma voz solitária, apenas com o seu partido, mas é bom que ele não se desvie, que não se perca, inclusive, até nas próprias críticas que ele tem a fazer, porque o papel que ele tem a cumprir nessa campanha é importante. Eu lembro aqui de uma frase de uma poetisa brasileira, Ana Flávia Baransky, que ela diz que há um sintoma muito grave numa democracia, é quando a gente dispensa uma terceira via, quando a gente dispensa outras vozes, e a democracia ela fica fragilizada quando a gente transforma uma disputa eleitoral apenas uma polarização. É importante que tenha uma terceira, uma quarta ou quantas vias forem necessárias para enriquecer o debate. Sem dúvida, eu até acrescento que eu acho corajoso, inclusive, da parte do Simplício, quando ele destaca, né, esses problemas, inclusive pelo fato de ter feito parte, né, do governo. Ele esteve conosco aqui e já falava, né? Claro que agora ele está subindo o tom e é natural que isso aconteça, afinal de contas, ele é um técnico, né? Esteve aí na gestão por muito tempo e, claro, tem respaldo para falar aí sobre essas situações, inclusive apontando, né, soluções. Eu acho que, inclusive, é corajoso da parte dele fazer isso nesse momento. 2 horas mais 14 minutos, 2h14. Hoje é terça-feira, não é dia de TBT não, geralmente é na quinta, né? Mas dizem que recordar é viver, e aí tem um tweet aqui que a gente vai colocar no ar, eu queria que o Geisael comentasse para nós. Coloca na tela então, amplia aí para a gente, né? É o... Do Márcio Gerri. Exatamente. É o tweet do Márcio Gerri, Thiago, de 2014, é de 2014 esse tweet. Eu queria só aqui aproveitar que a gente estava falando no primeiro bloco a respeito do uso de helicópteros do Estado e queria deixar um alerta do Márcio Gerri, deputado federal, por quem eu tenho grande estima, e deixar a mensagem dele de 2014, que é válida para este ano também. Aviões e helicópteros têm rodado o Estado nos últimos dias. Atenção fiscais da luta contra a corrupção, celulares na mão para gravar tudo. A gente vai ficar esperando aqui no programa o pessoal do interior fazer foto, fazer vídeo de quem é que está usando os helicópteros e aeronaves oficiais do governo do Estado, alugadas com dinheiro público. Concordo com o deputado Márcio Gerri. Atenção fiscais da luta contra a corrupção, celulares na mão, grava tudo, manda aqui pra gente, viu? Mensagem do deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB. Fiscalizadores somos todos nós. 2 horas mais 15 minutos, 2h15. Tem a atualização da ponte, viu, Adalberto? Vamos lá, então vamos atualizar. Viu? A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, nota já da Prefeitura de São Luís, nota oficial, informa que a ponte do São Francisco está temporariamente interditada, como já havia antecipado aqui, devido ao tombamento de artes que dão suporte à decoração, bandeiras, né, entre parênteses, de São João montada no local. Equipes já estão na ponte, que foi o que a gente disse, já tinha agentes lá, nossos ouvintes aqui sempre antenados mandando para a gente, na tentativa de resolver o problema o mais breve possível. A SMTT orienta a todos que trafegam pelo local a utilizar a ponte Bandeira Tribus. A gente chama a atenção que foi o que a Kate colocou, vai dar um nó nessa cidade, né? Só tem 2 pontes, as 2 ligações, uma está interditada, só se utiliza a outra, imagina como é que vai ficar a situação. Fora o risco que já está instalado na ponte de São Francisco, né? Tem dúvida. Se você puder evitar sair de casa agora, se for possível evitar essa região da cidade, melhor. Aliás, a gente fala essa região assim, prioritariamente, mas que vai afetar a cidade inteira, vai não ter a menor dúvida disso. Agora, né? Adalberto, numa ilha... Não tem dúvida, e eu acho que esse é um momento oportuno, inclusive, para que se retorne a discussão sobre a estrutura dessa ponte, né? Tanto tempo sem passar por uma única reforma, você vê aí o caos que está agora, foi uma haste que está puxando todas as outras e, claro, vai trazer um dano ainda maior para aquilo que já está com problema por lá. Então, está na hora de dar uma atenção maior para essa ponte. 2 horas mais 16 minutos. Tiago vai me relembrar aqui até que horas a gente vai hoje, com a nossa programação aqui do SBT Nacional voltando já já. São 2h16 agora. 2h16, a gente
A gente vai passar aqui para um assunto. Eduardo, dá tempo de você falar sobre o Gastão Vieira, que diz que o Laésio inventou números aí sobre a São Pedro dos Crentes? Adalberto, eu vou pedir logo para colocar o Twitter, rapidinho, que está meio apertado, Boa mas ideia. o Gastão criticou, né? O pré-candidato Laésio, ele disse que o São Pedro dos Crentes, onde ele era prefeito, até bem pouco tempo, tem o segundo melhor IDEB do estado do Maranhão. A gente sabe que o Gastão já fez parte do Ministério da Educação, já foi secretário da Educação, é um grande conhecedor do assunto. Ele disse que o pré-candidato Laésio, ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, isso segundo palavras do Gastão Vieira, ele inventa números sobre a realidade educacional do município. São Pedro dos Crentes é muito pior do que a maioria dos municípios de igual tamanho e população. Um município rural, muito pobre, onde apenas 4 escolas participaram da Prova Brasil, e ele afirma que é o segundo IDEB do Maranhão. Isso criticando porque quem afirmou que era o segundo melhor IDEB foi justamente o Laésio Bonfim, o Gastão Vieira, que, repito, é grande conhecedor, já militou, já trabalhou em várias partes da educação, inclusive a nível federal, falando inclusive da Prova Brasil, criticando, do próprio Ministério da Educação, criticando aí essa fala do pré-candidato Laésio Bonfim. A gente vai ficando por aqui. Amanhã voltamos 1h15 com mais um Jornal da Difusora em sua primeira edição. Obrigado a você pela audiência. Na bancada, Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. Amanhã a gente volta. A gente se encontra. Tchau, tchau.